Fala galera do canal Cap12, estamos aqui dessa vez em um vídeo gravado. Eu ia começar a gravação, aí o meu amigo debatendo com o Fute, Mozaniel, estava terminando a live dele. Eu resolvi chamar ele para debater um pouco de como foi esse jogo da seleção. O debatendo, ele já é aqui da casa, já é parceiro aqui do canal, quase um sócio aqui do canal já. Tudo certo com você e obrigado aí por aceitar esse convite de trocar uma ideia sobre esse jogo. Tudo certo, Gabriel. Tamo junto, como sempre. Que Deus abençoe você cada vez mais. Abençoe o seu canal para ficar bater aí as metas aí para monetização. Cara, tudo bem. Saúde, trabalhei hoje, entrei mais cedo, cheguei mais cedo em casa. E bora falar aí um pouco sobre a seleção brasileira que me deu um pouquinho mais de esperança. Então, a gente vai tentar dividir aí em três momentos, né, o vídeo. Pelo menos eu pensei em três momentos. O primeiro é falar um pouco do que cada um achou sobre o jogo. O segundo, eu separei alguns destaques individuais. Aí, se você quiser, você pode trazer também alguns outros ou falar os mesmos, mas acrescentando outros pontos. E depois a gente pode falar o que a gente melhoraria para o jogo seguinte, ou o que a gente acha que o Ancelotti fez de certo e fez de errado. Bom, Marrocos ele começou o jogo tranquilo, com uma posse tranquila, rodando bem a bola. O Brasil estava nervoso, estava perdido no campo. As linhas do Brasil estavam muito baixas. A seleção brasileira demonstrava um nervosismo na saída de bola. Até um dos lances eu coloquei aqui nas minhas anotações que lembrou muito o gol que o Brasil tomou contra o Egito, uma saída ali que eles praticamente entregaram ali, no caso para o Egito lá no amistoso, e hoje entregaram uma lá para o Marrocos. Era aproximadamente 12 minutos de jogo e já tinham 6 finalizações da seleção marroquina. As principais referências da seleção, no primeiro tempo, elas estavam errando muitas tomadas de decisões. Aos 20 minutos, o Marrocos fez o gol, abriu o placar, de uma saída totalmente errada do Alisson no gol. O Brasil não se encontrava taticamente. Aos 31 minutos, o Vini Júnior ele empatou o jogo. Eu estava até olhando aqui uma live antes de começar a gravação e eu não tinha visto outras chances do Vini criadas, mas pelo que eu vi aqui, que o apresentador comentou na live, o Alisson Borges lá da TNT, o Vini ele criou, além dessa, pelo menos mais umas duas ou três oportunidades. Então eu tinha colocado que ele muitas vezes errou, que ele tentou, mas em contrapartida ele ajudou o Brasil a criar algumas chances também. E fez o gol que deu aí a vida para o Brasil no jogo. No segundo tempo, o Brasil voltou mais competitivo, o Vini continuou chamando o jogo. O Brasil, eu senti que o jogo do Brasil estava travado no meio de campo, a gente errava muitos passes, as jogadas em linha de fundo, mas os atacantes não conseguiam finalizar quando a bola chegava na área. Aos 33 minutos, o Vini Júnior acertou uma jogada e deixou o Rafinha na cara do gol, mas o Rafinha acabou chutando fraco e faltou muita criatividade no segundo tempo. Teve competitividade, mas faltou criatividade. Muitas bolas forçadas, é, tentativas de jogadas em profundidade, mas sem criatividade. Nos minutos finais aí ficou os duelos muito físicos ali e por parte das duas seleções. O que você achou do contexto do jogo? Parte tática? Faltou inspiração? Ou você acha que foi legal? O que você viu da parte do contexto do jogo mesmo? Em relação ao Marrocos, cara, eu fiquei muito surpreendido, apesar de não estar acompanhando o Marrocos, né, os amistosos e as eliminatórias lá do continente lá. Eu achei um time muito pronto. O time do Marrocos está pronto. Chegou pronto para disputar a Copa do Mundo. Chegou pronto. Se vai ser campeão, não sei. Eu sei que ele tem time para chegar longe na Copa do Mundo. Pode até não chegar, porque a gente sabe que é futebol, e futebol tem dessas coisas, né? Surpreende, né? Mas tem um time pronto, mais pronto que o Brasil, né? Talvez a camisa não pese quanto a camisa do Brasil, né? Que por mais que o adversário seja melhor, ou esteja melhor normalmente, né? E o Brasil não, o adversário ele meio que ainda tem um pé atrás, né?
Ele não tem essa segurança toda de ir para cima e, e, e fazer fez aquele jogo lá, né, 2014, né? Essa superioridade, né? Ele meio que dá uma respeitada ainda por ser a camisa da seleção brasileira. Eu achei surpreendente aí do Marrocos, porque eu já sabia que o Marrocos vinha bem, porque eu escutei alguns comentários, ou fui buscar algumas coisas e vi que realmente o time tá bem encaixado, tem bons jogadores. Cara, aquele Braia Dias, meu amigo, o cara é coisa de outro mundo. O cara joga muita bola. O menino, não sei como é o nome dele, o menino de 18 anos lá. Cara, pô, parecia um coroa de 60 anos jogando no meio campo do Marrocos. Cara. Colocava a bola no chão, tocava do lado, fazia aqui a correr, driblava o cara, com toda tranquilidade. Parecia que ele já tinha vindo de 2 ou 3 Copas do Mundo, tá ligado? Jogador experiente com a idade que ele tem, um baita de um jogador e está bem próximo já do contrato dele, que é 2027, aí na metade de 2027, né? Provavelmente aí pode ser que ele renove, mas parece que o Bahia já está de olho nele já, né? O lateral direito, ninguém tem discussão, né? É um cara muito bom de bola, né? Do Marrocos. Em relação à seleção brasileira, cara, é, em relação à seleção brasileira, o Brasil tomou 15 minutos de sufoco. 15 minutos de sufoco. Primeiro tempo, o Brasil faltava intensidade e era lento, né? E quando não era lento, e quando tentava ser lento, quando tentava ser rápido, muitas das vezes voltava a bola. Aquele mesmo jogo que eu tenho raiva do Corinthians, como o Corinthians faz. Que aí você vai atacar, vê que não dá para ir mais, ou você não tenta, não arrisca, né? Para saber, para melhorar, né? Vai que você arrisca, passa ali, toca, dá um passe preciso, faz o gol. Não, desiste, volta a bola para trás. E aí muitas das vezes chamava o time do Marrocos para cima, né? Isso no primeiro tempo. O primeiro tempo foi de Marrocos. O primeiro tempo foi de Marrocos. O Brasil conseguiu um gol que o Vinícius Júnior foi inteligente na jogada e quando ele chegou para partir para cima pela ponta, tinha 2 jogadores na marcação dele. O que foi que ele fez? Ele não partiu para cima. Ele cortou para dentro e tocou a bola. Na hora que ele corta para dentro e toca a bola, não sei se foi para o Paquetá ou se foi para o menino lá, o volante, como é o nome dele, Bruno Guimarães. Bruno Guimarães. E aí, quando ele toca a bola e volta. Quando ele volta, ele faz com que um desses jogadores vá para cima do cara que está com a bola. E aí ele fica mano a mano com um. E aí o cara inteligentemente toca a bola para ele, aí quando ele faz que vai para ele no fundo, puxa para dentro e chuta. Foi sensacional essa jogada do Vinícius Júnior. Para mim, foi o melhor da seleção brasileira. Para mim, o Vinícius Júnior foi o melhor da seleção brasileira. Quando todas as vezes que ele pegou na bola, ele sempre tentou algo diferente. Ele sempre foi para cima, ele sempre tentou fazer algo diferente. Então foi bom. O Rafinha muito abaixo. Eu acho que o Rafinha vai perder a vaga para o Luiz Henrique. E o Luiz Henrique entrou e entrou bem, né? Tanto que quando ele entrou bem, que ele fez 2 ou 3 jogadas ali, o Marrocos se ligou logo, já marcou, já colocou 2 jogadores em cima dele, já também para fechar essa lateral, essa ponta, né? Mas o segundo tempo foi melhor do Brasil. O Brasil teve mais controle de bola. Eu acho que perdeu aquele medo da estreia, né? Aquele nervosismo da estreia. E aí conseguiu controlar mais o jogo aí, pelo menos aos 30, 35 minutos do segundo tempo. Depois aí, meu amigo, o Brasil parece que deu uma cansada. Antes disso, o Marrocos demonstrou cansaço. E aí, quando o Marrocos começou a substituir, fez a substituição, o Marrocos começou a melhorar no jogo e o Brasil recuou, chamou o Marrocos para cima e quase toma um gol no finalzinho do jogo, viu? Mas, pelo contexto do jogo, eu acho que o empate foi justo para os dois times, cara. O empate foi justo para os dois times, para as duas seleções. Agora eu vou pontuar alguns jogadores aqui que eu destaquei nas anotações que eu fiz enquanto eu fazia o React. Inclusive, quem quiser depois deixa um like e compartilhe lá o React. Bom, o Alisson, eu acho que ele falhou no gol do Marrocos, acho que ele não precisava ter saído do gol. E Banhas, eu senti ele muito nervoso. Marquinhos não ofereceu riscos. Gabriel Magalhães, eu achei que ele perdeu ali na corrida para o atacante do Marrocos que fez o gol, mas também não foi nada assim muito grave, mas poderia ter feito melhor. Ali na esquerda, o Douglas Santos, eu vi que ele ficou mais na parte defensiva do que propriamente no ataque. Casemiro, que eu destaquei aqui nas minhas anotações, e que eu vi ele muitas vezes tentando forçar jogadas pelo meio, não entendi direito o que ele queria fazer ali.
O Paquetá também, da mesma forma, eu achei que ele tentou muito forçar ali pelo meio, e quando eles tentavam forçar pelo meio não dava muito certo. O Bruno Guimarães, ele perdeu muitas divididas ali no primeiro tempo, mas no segundo tempo ele acertou algumas jogadas ali melhor, até fazendo algumas conexões com o Vini Júnior, mas também entregou abaixo do que a gente conhece, principalmente do que a gente sabe que ele pode jogar vendo ele jogar no Newcastle, no Lyon, e que a gente já sabia que ele jogava aqui no Atlético. No caso dos atacantes, Igor Thiago não pegou no porco, Rafinha só correria, mas não acertou muito, e quando o Vini Júnior deu a bola para ele no segundo tempo, ele chutou fraquinho no goleiro, e o Vini Júnior foi o que mais foi lúcido ali do Brasil, como você bem destacou. Tanto é que foi ele que fez o gol, além de criar outras chances, tanto para Igor Thiago como para Rafinha, por exemplo. No segundo tempo, o Matheus Cunha eu não achei que entrou legal. Danilo e Fabinho, eu acho que eles entraram mais por conta que o Ibanes e o Casemiro tinham amarelo. E ali depois entrou também o. Aí saiu o Paquetá também. Entrou o Cunha e o Luiz Henrique, né? O Luiz Henrique entrou um pouco melhor, mas eu também não achei que levou assim, muita vantagem sobre a zaga de Marrocos, que como você bem destacou, eles logo daí fecharam os espaços ali para o Luiz Henrique. Então acho que essas foram as coisas que eu principais, as coisas que eu mais pontuei dos jogadores aí nesse jogo de hoje. Tem mais alguma coisa sobre algum outro jogador que eu não mencionei que você queria acrescentar? Ou acho que é mais nesse sentido mesmo? É mais nesse sentido mesmo, né, Gabriel? Em relação ao Alisson ali, não tem nenhum. O Alisson, não tem nem o Alisson. que. Alisson, né? Não tem nem o Uhum. que. Se foi falha, se não foi. Eu acho que até o chute da defesa que ele fez foi até um pouco mais de falha dele, porque ele tentou encaixar uma bola difícil, mas o gol fica difícil, cara, de dizer que foi falha, porque ele poderia ter feito como o Cássio em 2012 lá contra o Diego Souza, que fez que ia sair e parou. E aí fez com que o jogador tomasse a decisão, né? Talvez ele, se ele tivesse feito isso, talvez o jogador tivesse chutado a bola para fora, se ele tivesse chutado, ele tivesse defendido, mas normalmente o treinamento do goleiro é para sair para abafar. Quando vem uma bola dessa, é para sair para abafar. Só que tem muita distância, né? Tem muita distância, né? Eu acho que se também ele dá uma esperada ali, talvez o Gabriel Magalhães tivesse chegado ali, né? Eu acho que faltou perna para ele ali, viu? Faltou perna para o Gabriel Magalhães, mas a bola foi bem enfiada, né? No meio dos dois zagueiros, que é difícil de, tipo, é difícil dos dois zagueiros conseguir ter uma sintonia quando a bola é no meio. Normalmente um vai deixar para o outro, termina sobrando para o atacante fazendo o gol. O Vinícius Júnior, como eu falei, já foi o melhor mesmo. O Rafinha muito abaixo. O Igor Thiago teve uma chance no primeiro tempo de cabeça, ratou a cabeçada, que não deveria. Eu acredito que se fosse o Pedro, tinha feito o gol. Se fosse o Pedro, tinha feito o gol ali. Então, assim, muito abaixo também. E, cara, o cara que eu acho que faltou na seleção foi o Hendrick, cara. Foi o Hendrick. Se o Hendrick tivesse lá, no ataque ali pelo menos 20, 25 minutos, eu acho que ele tinha feito algo diferente para a seleção, porque é um jogador que não para, é um jogador que tem muita intensidade. Você falou do primeiro tempo, o Brasil era um time lento, era uma seleção lenta, era uma seleção sem intensidade, sem agressividade. Isso fez com que o Marrocos ficasse mais confortável no jogo e dominasse o jogo, o primeiro tempo. É tanto que no segundo tempo o Brasil veio um pouco mais agressivo, com mais intensidade. Agora, a gente tem que lembrar o seguinte, né? Que a seleção brasileira tem a média mais alta entre as favoritas, tem a média mais alta de idade. Então, não é não é assustador que o Brasil tenha sentido o primeiro tempo, né? E o segundo tempo tenha vindo com mais intensidade, um pouco mais e melhorado no jogo. Só que a questão é, também faltou gás no segundo tempo, né? Ele teve aquela pressão ali em cima do Marrocos, mas no finalzinho você vê que o Brasil já não tinha mais perna para fazer os contra-ataques. Ficou se defendendo, se defendendo. A gente pode lembrar muito bem que se pegar uma seleção melhor que Marrocos, como uma Espanha, uma França, ou até mesmo um Portugal, sem essa intensidade vai sofrer. Então precisa que o Brasil tenha mais intensidade no jogo. E o Brasil não tem um coletivo forte ainda.
O Marrocos tem. O Brasil não tem um coletivo forte, entendeu? Se o Brasil conseguir ter um coletivo forte, a chance de chegar numa final é grande, entendeu? Então, agora eu vou destacar o que eu acho que o Ancelotti poderia ter feito de diferente. Primeiro, como você bem disse, é ter entrado com o Hendrick, pelo menos ali no segundo tempo, para dar um gás, que o Hendrick, ele, sempre que entra, ele faz alguma coisa, ou dá assistência, ou cria chances, ou faz gol, como foi no caso do jogo contra o Egito. Outra coisa que eu faria se eu fosse o Ancelotti é ter colocado o Ederson, não o goleiro, mas o volante, ali, o meia que ele convocou no lugar do Wesley machucado, porque eu senti que o Brasil muitas vezes perdia o meio de campo, então, já que tem um cara ali da posição que você convocou para corrigir um erro seu de convocar menos gente da posição, daria para ter usado ele, principalmente nesse jogo de hoje, que era o jogo que a gente esperava que fosse mais difícil e como foi difícil. Então essa é uma coisa que eu poderia ter feito, que eu faria se eu fosse o Ancelotti, pelo menos no segundo tempo. E outra coisa aí, mais de questão de formação mesmo, é testar o Danilo no lugar do Ibanez para o próximo jogo, mas aí se ele quiser uma formação mais defensiva, porque se ele quiser uma formação que seja mais ofensiva mesmo, aí eu achei que o Ibanez até que atendeu mais a proposta nesse sentido, apesar de ter muitas vezes ficado nervoso. Nesse sentido de alterações que o Ancelotti podia ter feito de maneira diferente, você destaca mais alguma? Ou acha que ele pode fazer alguma outra para o próximo jogo contra o Haiti na próxima sexta-feira? Cara, quando se pediu um treinador de fora, pediu um treinador que viesse com mais ousadia, né? Mais ousadia. E o Carlos Ancelotti não está sendo ousado em nenhum momento. Ele está fazendo aquilo que ele treinou, ele está colocando os jogadores que ele já testou mais, que jogou mais com ele, entendeu? Então, assim, para mim, o que é ser ousadia? É você colocar o Hendrick e o Ryan, cara. Porque são os dois moleques jovens, veloz, driblador, rápido. O Hendrick, quando não faz gol, ele dá assistência. O Hendrick, quando não dá assistência, ele provoca uma falta, ele provoca uma expulsão, ele provoca um pênalti. Então tem tudo isso, né? Não é só o jogador é, que tá jogando mais com o Ancelotti que tem que ter a chance, cara. Eu achei que o. Eu acho não, eu tenho certeza disso. Eu até falei na minha live lá, que eu achava, né? Mas eu tenho certeza disso. O Carlos Ancelotti, ele tem uma cisma, ele tem um. Ele não gosta do Endrick. Ele não gosta do Endrick. É fato. O Endrick jamais vai ser titular dessa seleção. Por quê? Porque você vê ali na fase que o Endrick foi pro Real Madrid, o Endrick todo o tempo foi banco. Todo o tempo foi banco. E todas as vezes que o Endrick entrava no jogo, na partida, ele dava assistência, ele fazia o gol. Como é que você vai deixar um cara no banco se todas as vezes que ele entra, ele corresponde? Não tem, né? O mais fácil é Só uma, você. Pô, só uma observação, não fazendo o advogado do diabo, mas é que no caso do Real Madrid, ele era o reserva ali, ou pelo menos era o que era considerado, que ele competia com o tal de Mbappé. Aí ficava um pouco complicado para ele. aí tá o porém. O Endrick, ele não é um jogador que joga de centroavante. Ele é um jogador de flutuação, né? Ele até consegue jogar como centroavante. Mas o Endrick é um cara rápido, ele se movimenta. Então ele é um cara de movimentação. E para você quebrar a marcação de um time, né, que tem uma marcação boa, o cara de movimentação é melhor. Entendeu? Tudo bem, tem um Mbappé ali que era titular, pô, mas você poderia arrumar um lugar ali para ele, testar. Porque às vezes ele entrando ao decorrer do jogo, ele vê no jogo a movimentação do jogo, ele já entra sabendo o que é que ele vai fazer. Né? E talvez ele entrando como titular, e a gente ia ver, ia testar mesmo de fato como era que o Andy ia se comportar. Eu acredito, e ainda tem o fator estrela, né, cara? O cara tem estrela, o menino tem estrela, né? Todas as vezes ele entrou agora no amistoso, ele foi lá e fez o gol. Então ele tem estrela. E você não pode deixar esse fator de fora, né, cara? Estrela é estrela, né? Quando você menos espera, ela vai brilhar. Então o cara tem estrela, tem cheiro, tem faro de gol, né? É um cara que faz o adversário sofrer em termos de conseguir marcar ele, que é um cara que se movimenta muito, entendeu? Ainda E o, mais em uma e o competição de tiro curto. exatamente, e além de ter o Rian também, que é um cara que ele é Ryan, agressivo.
O Ryan, né? Que ele vai para Isso. cima, ele agride, né? Ele talvez seja uma posição ali que seja bem parecida com o Rafinha e o Luiz Henrique, mas Uhum. o treinador tá ali para testar, né? Se colocasse ele talvez no lugar do Matheus Cunha. Matheus Cunha ele faz bons jogos na seleção, mas ele não é aquele cara que vai selecionar. Ele não é aquele cara que vai decidir. Matheus Cunha ele não vai decidir. Ele vai fazer uma partida regular, boa, segura, mas não vai decidir. E o jogador que decide tem que estar dentro de campo. Eu acho que o Carlos Ancelotti ele faz o que o mesmo, ele faz a mesma coisa que o treinador brasileiro faz, cara. Insiste numa coisa que não está dando certo. Então, para mim, não foi diferença nenhuma trazer um treinador de fora, estrangeiro, para colocar na seleção brasileira, se ele faz a mesma coisa que o treinador brasileiro faz. Insiste na mesma jogada, insiste nos mesmos jogadores, ele não é ousado, entendeu? Ele não modifica o esquema tático, ele joga com o mesmo esquema tático. Então, assim, é um cara multicampeão. Esse vídeo até vai ficar um pouco longo, né? Ele é um cara multicampeão como jogador e como treinador, mas ele continua insistindo na mesma peça, cara. Ele continua insistindo nas mesmas peças. E o que é que o que é quem continua insistindo nas mesmas peças aqui no Brasil, sendo treinador? Todos os treinadores brasileiros é assim. Então, para mim, não mudou em nada. Como falei pro menino que trabalha comigo. O que foi que ele trouxe de novo para agregar de novo? Ele só trouxe o esquema tático dele de 4-2, de 4-4, de 4-2, entendeu? De 4-2-2-4, né? Então, quer dizer, ele só trouxe um esquema que a seleção brasileira não jogava nesse esquema. Mas é um esquema que está dando certo? Para mim, não. Se pegar uma seleção mais forte, ele vai perder. Ele vai perder. Por quê? Porque ele está insistindo no mesmo esquema. O treinador ele tem que ter pelo menos 3 esquemas táticos. Treinado com os jogadores. Tudo bem, seleção, você não tem tempo para treinar. Mas esse período agora é o período dele poder arrumar um outro esquema, né? Para ele testar, para ele treinar, para ele melhorar. Porque você tem o plano A, que é o esquema que você sempre usa, que você gosta, e você tem um esquema B, que ali pode ser uma alternativa que você pode fazer com que o adversário sinta a diferença dos dois esquemas táticos. Você tem que ser ousado. E o treinador, o Carlos Ancelotti, para mim, está sendo a mesma coisa que o treinador brasileiro. Fazendo as mesmas coisas que o treinador brasileiro. Fechou. A gente conseguiu falar aí sobre tudo que eu imaginei. O roteiro ficou mais ou menos dentro do que eu imaginei. É, tem mais alguma coisa que eu não te perguntei que você queira acrescentar? E daí já fica também o seu espaço para você divulgar o seu canal. Cara, me deu um pouco mais de esperança, né, da seleção brasileira. Eu estava bem chateado com a seleção, porque jogou contra um Egito que deu muito espaço para o Egito. Se o Egito fosse um. Se ele desse o mesmo espaço que ele deu para. Ele até deu alguns espaços para o Marrocos, só que o Marrocos não soube aproveitar, né? Um ponto também que a gente não falou aqui é o seguinte, pô, a seleção brasileira não chuta de fora da área, cara. A seleção brasileira não chuta de fora da área. Os jogadores do Brasil querem entrar dentro da área para fazer o gol. E você vê que no primeiro tempo o Marrocos, eu acho que chutou umas 4 bolas de fora da área. A sorte que bloqueou. Mas ia ser bola perigosa para a Alisson defender. Sem ritmo de jogo, ia sofrer. Então, assim, os jogadores brasileiros têm o costume de querer fazer gol de dentro da área. Então, cara, tem que chutar a bola, meu amigo. Se você não chutar, você não vai saber, né? Se você não chutar, você não vai saber, entendeu? Então, assim, precisa treinar mais finalização de fora da área, né? Precisa tocar um pouco mais a bola, mais vertical, sem ser muito para o lado e para trás. Isso precisa melhorar. Mas me deu um pouco mais de esperança, porque o Brasil conseguiu se organizar dentro do jogo e ainda conseguiu ter um pouco mais de domínio, né? Outros anos, o Brasil dominava o Marrocos, mesmo com esse time, o Brasil dominava o Marrocos tranquilamente, tá ligado? E o Brasil precisa de dois laterais, que são muito fracos, os dois laterais brasileiros, apesar do Douglas ter jogado bem, o Ibanhas foi bem, né? Porque ele estava subindo muito também, tem isso, né? Ele estava subindo demais e estava deixando as costas, ele não estava sem nenhuma proteção nas costas dele, então por isso que ele estava muito exposto, na verdade. E quando o jogador caía ali pela ponta, em cima dele, era ele o jogador. Então, ele estava muito exposto. Ninguém encostava para fazer a marcação dupla com ele. Então, mas ele jogou bem, ele não foi ruim, não. Tomou um cartãozinho ali, porque foi demais foi muito afobado, né? Mas faz parte do jogo. E um ponto que eu quero fazer aqui antes disso, cara,
o Fabinho entrou e entrou mais seguro do que o Casemiro. Viu? O Fabinho entrou e é lento, viu? Eu achei que ele fosse sofrer. Mas como o jogo estava sendo muito. Não era um jogo muito de meio campo, ele dominou o meio campo. Ele controlou o meio campo. Eu pensei que ele fosse colocar o Danilo, né? Mas não. Que é um cara mais jovem e mais dinâmico. Né? Mas ele colocou o Fabinho assumiu o posto ali e conseguiu jogar bem. Melhor do que o Casemiro, para mim. Entendeu? O Casemiro É tá lento, verdade. tá sem confiança. Aquele passe lá que o Marquinhos agora ele deu com mais força, né? E da outra vez ele deu devagar, né? Mas é isso aí, galera. Ó, deixa o like aí, se inscreve no Cap 12, beleza? Fortalece aí nosso parceiro Gabriel, que é gente boa, merece demais aí o apoio de vocês. E a galera que quiser também aí, se inscreve lá no canal Debatendo com o Fute, né? Dá essa força aí, fortalece o nosso trabalho lá também. O canal aqui é parceiro com o canal Cap 12. Tamo junto, Gabriel. Obrigado demais. Qualquer coisa, é só chamar. Se quiser participar da live amanhã, às 21 horas, depois tu me dá um ok aí, beleza? Beleza, obrigado aí por aceitar esse convite de última hora. É sempre um prazer ter as suas opiniões assíduas e com personalidades aqui no canal Cap 12. Dá bastante engajamento, Não principalmente precisa, quando a audiência discorda da sua opinião. Não, brincadeiras à parte, mas é sempre interessante ter uma segunda opinião sempre que possível. E você é um cara que você praticamente tem a chave aqui do canal, né? Então, é. a hora que você Vou quiser, fazer, vou fazer igual você. Eu quero dólar, eu quero dólar, eu quero dólar. No seu caso ainda não dá para cobrar em dólar porque eu ainda não sou monetizado. Mas tem o LivePix, que inclusive quem quiser vai estar ali próximo ao debatendo, ali próximo à logo E do assim, StreamYard. o No dólar, o QR. dólar tá, o dólar tá R$ 5, né? Qualquer R$ 2 que você manda já é 40 centavos, cara, de dólar. Então. Você E ganha no, pouco, né? Live- Mas para bater os 100 dólares é mais rápido, né? e no LivePix aqui, o mínimo que tem no LivePix aqui que eu coloquei para o canal é R$ 6, porque, né, para que o trabalho demanda um tempo, né? Então, para pelo menos ter um mínimo lucro ali possível, mas toda ajuda é bem-vinda, seja like, seja comentário, compartilhamento, e é isso aí, tamo junto. Se inscrevam no Cap 12, se inscrevam no canal Debatendo com Fute, e vem comigo, porque aqui o torcedor também joga.